No Brasil, o cavalo ocupa um lugar quase sagrado. Ele é o braço direito do homem no campo, o atleta de elite nas vaquejadas e o herói das histórias infantis. Nós somos ensinados desde muito cedo que o cavalo é um animal de estimação ou de trabalho, mas nunca, sob hipótese alguma, um item do cardápio. Diferente do gado, que o brasileiro médio enxerga como uma commodity, o cavalo possui um nome, uma personalidade e uma conexão afetiva conosco. Mas enquanto você assiste esse vídeo, milhares de toneladas de carne de cavalo estão cruzando as fronteiras do Brasil. O país é, silenciosamente, um dos maiores players mundiais nesse mercado. Exportamos para paladares refinados na Bélgica, na França, no Japão, onde o filé de quino é iguaria cara e valorizada por ser mais magra e rica em ferro que a carne bovina. Mas aqui que mora o paradoxo. O Brasil possui uma estrutura industrial gigante para o abate de cavalos, leis que permitem o consumo interno e frigoríficos que funcionam a pleno vapor. No entanto, se você for agora no açougue da sua esquina e pedir 1 quilo de alcatra de cavalo, o açougueiro provavelmente vai olhar para você como se fosse um criminoso. Porque um animal tão onipresente na nossa cultura se torna um fantasma na nossa mesa? Se o abate é legal e a carne fica aqui, para onde ela está indo? O que realmente está por trás desse mercado invisível que movimenta milhões e muito provavelmente já colocou um bife de cavalo no seu prato sem que jamais você soubesse? Para entender esse mistério, precisamos primeiro descobrir o que está por trás dessa carne tão boa, mas que ninguém come aqui no Brasil. Biologicamente falando, a carne de cavalo não é apenas comestível. Para muitos nutricionistas, ela é superior à carne de boi. Ela possui cerca de 40% menos gordura, é riquíssima em glicogênio, o que dá a ela um sabor levemente adocicado, e ostenta uma concentração de ferro que é quase o dobro da encontrada no contrafilé bovino. Sua cor é de um vermelho intenso, devido à alta concentração de mioglobina, a proteína que transporta oxigênio nos músculos de animais de alta performance. Mas como essa engrenagem funciona no Brasil? Diferente da pecuária de corte tradicional, onde o boi é criado especificamente para virar bife, no Brasil não existe fazenda de engorda de cavalo. Não faria sentido econômico. O custo para criar um cavalo do nascimento até o peso de abate é muito maior do que o do boi. Então, de onde vem a matéria-prima? E a resposta é meio complicada de se dizer. A carne de cavalo brasileira vem do descarte. São animais que chegaram ao fim da sua vida útil no campo, cavalos de tração urbana que foram apreendidos, animais feridos em rodeios ou em cavalos de vaquejada que não têm mais serventia para o esporte. Eles são comprados por valores baixíssimos, muitas vezes a preço de carcaça, e enviados para os poucos frigoríficos que no Brasil possuem autorização do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Atualmente, estados como a Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul concentram atividade. Lá o processo segue um rigor técnico impressionante, exigido pelos compradores europeus. Mas aqui entra a primeira peça do quebra-cabeça. A Europa quer só as peças nobres, e o que sobra pra gente são os retalhos, a carne industrial e as gorduras. Isso fica em solo brasileiro, e é aqui que a curiosidade técnica se transforma em investigação de mercado. Se temos a carne, temos a inspeção e temos o valor nutricional, por que o mercado interno não existe? A resposta curta é o tabu cultural. No Brasil, comer cavalo é visto como uma forma de traição ao aliado. É o que a antropologia chama de animais de transição. Eles estão em um degrau acima do gado, mas um degrau abaixo dos humanos. E esse bloqueio gera um fenômeno econômico fascinante. Como não há demanda de prateleira, a carne de cavalo no Brasil não tem preço de mercado de luxo, ela tem preço de descarte. Enquanto 1 quilo de carne moída bovina sobe conforme a inflação e a cotação do boi gordo, os retalhos de cavalo permanecem um valor extremamente baixo. Isso cria um cenário de tentação sistêmica. Imagine que você é um fabricante de embutidos, salsichas ou hambúrgueres congelados. Você vive sob a pressão de margens de lucro cada vez menores. De um lado, você tem a carne bovina custando R$30 o quilo, e do outro você tem a carne moída de cavalo, legalizada, inspecionada pelo governo, com cor e texturas parecidas, custando menos de 1/3 disso. O conflito não é entre o certo e o errado biológico, mas entre a ética da rotulagem e a ganância industrial. O sistema brasileiro criou uma situação onde o cavalo é legalizado para ser abatido, mas socialmente proibido de ser vendido. E quando você proíbe a venda de algo que é abundante e barato, você cria um ambiente perfeito para a clandestinidade.
Então vamos falar de números. O Brasil exporta anualmente cerca de 15 mil toneladas de carne de equino. Países como a Rússia e o Vietnã também são grandes compradores. O faturamento desse setor ultrapassa os 35 milhões de dólares anuais. Mas essa é a parte que aparece nos relatórios oficiais do Ministério da Fazenda. A parte que ninguém te conta é o que acontece com a carne que sobra do processo de exportação. Os frigoríficos não jogam comida fora. Existe um mercado secundário de processamento. No Brasil, a carne de cavalo é permitida em produtos industrializados, desde que no rótulo esteja escrito "contém carne de equino". Agora, tente lembrar, qual foi a última vez que você viu essa frase em uma embalagem de mortadela ou de hambúrguer de caixinha? Bom, provavelmente você nunca viu. Isso acontece porque as empresas sabem que, se colocar o nome cavalo no rótulo, o produto apodrece na prateleira. Então, o que elas fazem? Elas utilizam brechas ou, em muitos casos, partem para a fraude direta. O cavalo desaparece dentro da mistura de proteínas. Ele vira carne mecanicamente separada, ou simplesmente carne moída bovina, em lotes fraudados. Economistas chamam isso de assimetria de informação. O produtor sabe o que tem ali, mas o consumidor paga por algo que acredita que seja. E o cavalo se torna um enchimento invisível da dieta brasileira. E se você acha que isso é teoria da conspiração, os fatos mostram ao contrário. Nos últimos anos, operações da Polícia Civil e do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina revelaram esquemas assustadores. Em uma das maiores apreensões, descobriu-se que mais de 60% da carne moída, vendida em hamburguerias de uma região metropolitana, na verdade era de cavalo misturada com gordura de porco e substâncias químicas para disfarçar o cheiro e a cor. O vilão aqui não é o animal e nem mesmo o consumo da carne, que repetimos, é segura. O vilão real é a máfia do batismo. Cavalos que morrem de doenças, animais que foram medicados com substâncias proibidas para humanos, como anti-inflamatórios potentes usados em animais de carga, acabam entrando em abatedouros clandestinos. Sem o CIF, sem inspeção, esses animais são moídos e vendidos para lanchonetes de rua e fabricantes de salgados. Essas lanchonetes compram o que chamam de carne de segunda especial, por um preço inacreditável. O consumidor come, elogia o sabor, que é levemente mais adocicado, e não faz ideia de que está participando de um esquema de fraude alimentar internacional. O silêncio sobre a carne de cavalo no Brasil não existe para nos proteger, ele existe para proteger o lucro de quem mistura o amigo do homem no seu hambúrguer de R$15. A hipocrisia é completa. Nós nos orgulhamos de ser o celeiro do mundo e de ter leis de inspeção rigorosas para o que enviamos para a Europa, mas fechamos os olhos para o que o moedor clandestino entrega no fundo daquela lanchonete movimentada. O caso da carne de cavalo no Brasil é o retrato perfeito de como a cultura e a economia colidem. Nós vivemos em um país onde a lei diz uma coisa, mas a moral diz outra. E é exatamente nesse vácuo que a fraude prospera. Se aceitássemos a carne de cavalo como uma proteína legítima, ela seria rotulada, inspecionada e vendida pelo preço justo. O tabu cairia e a fraude deixaria de ser lucrativa. Mas enquanto o brasileiro preferir viver na ilusão de que o cavalo não se come, ele continuará sendo o principal alvo da indústria clandestina. Nós exportamos a carne de luxo e comemos sem saber o descarte ilegal. É uma questão que vai muito além da biologia, é sobre a transparência. O sistema atual é desenhado para que você não faça perguntas. O cavalo continua sendo um fantasma. Ele está nas nossas ruas, nas nossas fazendas e com uma frequência perturbadora nas nossas refeições, apenas com outro nome no cardápio. Não se trata de convencer você a comer cavalo. Trata-se de mostrar que, no mercado de alimentos, o que você não vê é exatamente o que você está pagando. Mas agora eu quero saber de você. Já suspeitou de alguma carne que comeu por aí? Você acha que o Brasil deveria assumir de vez o consumo de cavalo para acabar com as fraudes? Ou o tabu cultural é importante demais para ser quebrado? Deixe sua opinião nos comentários, que esse é um debate que sempre divide opiniões. Por esse vídeo é isso, um abraço e até mais.